Bom, vamos lá, pessoal. Vamos tentar ser aqui a última parte aqui desse vídeo, tá? Em relação à aula de conceito básico, né, do Excel, e onde a gente tinha então explorado, né, no último vídeo a questão da fórmula soma, né, e da fórmula média. Também corrigimos aqui a parte das casas decimais, né, através do aumentar casas decimais e diminuir casas decimais, né? E nesse vídeo eu gostaria de estar passando algumas atribuições que dá para fazer com fórmulas, tá? Atribuições no sentido básico aqui da operação, que é a fórmula soma, tá? Vamos trabalhar um pouquinho aqui do lado, só para ver, só para encerrar o conceito do que dá para fazer em relação às fórmulas, né? Porém, contudo, entretanto, uma tabela como a gente montou aqui, ela tem que estar sempre nesse formato aqui meio bem formatado, né, com os totais bem esclarecidos, bem separados, né, de outras cores, né. Por exemplo, eu tinha citado a formatação, né, tentar fazer destacar cores, né, para outras situações, né. Então é interessante que vocês explorem, né, essa questão de formatação, de visual, né, para estar fazendo aí o processo mais correto, né? Mas aqui, enfim, a gente vai fazer algumas fórmulas aqui de operações, né? Até de subtração mesmo. E na próxima aula a gente tenta entrar mais com o conceito de fórmula de multiplicação, produto, fórmula percentual, tá? Calcular percentual, para a gente ir dando avanço nessa questão da ferramenta como um todo, né? Então é o seguinte, como a gente já sabe que o conceito de uma fórmula começa com igual, né? A gente tinha feito a fórmula soma, né? E a gente tinha feito a fórmula média, né? Porém, o Excel ele também deixa fazer algumas fórmulas matemáticas de calculadora simples, como por exemplo a subtração, tá? Só que a fórmula subtração ela não existe no formato como se fosse um formato de soma. Deveria ser um igual subtrair. Não sei se na versão mais original do Excel ele já traz alguma fórmula ou se eu desconheço alguma fórmula de subtração. Mas nesse caso é muito simples fazer uma fórmula de subtração. Digamos que eu quero tirar a nota, o total do quarto bimestre em relação ao primeiro bimestre, tá? Então, sempre que eu iniciar o igual e vir com o meu cursor e digitar numa célula, por exemplo, quarto bimestre, né? O meu total é 50. Eu vim, abri o igual aqui, certo? E cliquei na célula F11, que é o F, o 11, onde me dá o valor de 50. Porém, na inscrição da fórmula, ele vai aparecer como uma célula, tá? Então, eu posso digitar, eu posso selecionar F11, tá? E a fórmula de subtração é simplesmente colocar o tracinho, né, que é o sinal de menos, né? Então eu coloco igual a F11 menos o C11, que é o primeiro bimestre. Então eu posso vir com o mouse e selecionar também o C11, tá? E posso dar um Enter, ele vai me dar já a operação de subtração. No caso, 50 menos 46 é 4, ou seja, F11 menos C11 me dá o resultado de 4, e isso é a fórmula de subtração simples e normal do Excel, tá? Eu consigo fazer também algumas atribuições de somas do jeito que eu quiser, tá? Então, por exemplo, se eu quiser abrir aqui uma soma e fazer uma soma aleatória, rangeando, né? Eu vou selecionando, por exemplo, o primeiro e segundo bimestre e fechar com parênteses, ele também vai me dar o resultado, ou seja, o range do primeiro e segundo bimestre da soma é 95, como eu simplesmente poderia pegar o total do primeiro bimestre mais o total do segundo bimestre também iria dar o mesmo resultado, tá?
eu consigo então, do mesmo exemplo aqui que eu tinha feito, né, fazendo esse range do C5 até o D10, né, que me dá 95, e digamos também que eu queira pegar algum resultado aleatório aqui e trazer para dentro dessa fórmula, trazer para dentro dessa soma, tá? Eu consigo também, então, em cima dessa fórmula, continuar uma inscrição nela. Ou seja, isso a gente vai trabalhar muito nas próximas aulas. Né? Vocês vão perceber que nas próximas aulas a gente vai começar já a explorar um pouquinho a inscrição de fórmulas dentro de uma fórmula, né? Principalmente as fórmulas condicionais C, né? Que são fórmulas que vai exigir também um pouquinho de inserção de outras fórmulas, né? Mas aqui, brincando, né, com o básico, a gente também consegue atrelar algumas formas, algumas situações. Então, por exemplo, se eu somei do C5 até o D10 e meu resultado deu 95, e de repente eu quero somar aqui o resultado do Luciano, tá, que deu 8, com o Fábio. Como que eu faço isso? Eu posso simplesmente, então, fechar essa fórmula, tá, com parênteses. Posso dar mais o Luciano aqui, que corresponde ao resultado da célula E7, tá? Posso continuar o meu mais e pegar o resultado do Fábio aqui, mais E8 e dar um Enter. E também vai fazer a situação. Como simplesmente, eu poderia simplesmente pegar e abrir um ponto e vírgula, tá? Aí eu continuo aquela, vamos dizer assim, né? Aquele raciocínio do argumento de função que a gente passou nas próximas aulas, né? Onde do número 1 que pega o range original, né? Ou seja, o intervalo original de onde eu peguei, e o número 2 continua no ponto e vírgula a partir do momento que eu abrir ponto e vírgula, tá? Eu posso pegar um resultado aleatório aqui de células. Então, eu posso pegar o resultado do Luciano com o resultado do Fábio, tá? E fechar o parênteses. Repare que no argumento da função, a inscrição da fórmula, né? Ele pegou o intervalo de C5 até D10, né? Sempre que tiver os dois pontinhos, significa um intervalo, né? E o ponto e vírgula ele atribuiu para o número 1 o número 2, né? Avulso, né? Pegou o resultado avulso do Luciano e do Fábio no terceiro bimestre e fez a construção da inscrição da fórmula. A partir do momento que eu der OK, ele também vai fazer essa soma, tá? Ou seja, ele pegou todo o range aqui, tá? Da nota de C5 até D10, o resultado do Luciano e do Fábio, e me deu o resultado, ok? Então, isso é interessante também em relação às fórmulas, o que dá para fazer em relação a fórmulas, né? E essas atribuições, né? Lembrando que isso aqui são só exemplos, tá, pessoal? A gente não está fazendo aqui como regra, né? Estamos só explorando a questão da ferramenta, do que realmente as fórmulas podem ser feitas como jogo rápido, né? Ou como jogo, ou situações que dá para usar aí como se fosse uma calculadora normal, tá? A fórmula de multiplicação de produto, né, eu gostaria de passar para a próxima aula. Por quê? Porque é uma fórmula que a gente pode já construir uma nova tabela inserindo dados, né? Inclusive na próxima aula também vamos trabalhar com essa célula de mesclar, tá? E também com a parte de inserir e excluir linhas ou colunas, tá? Então, vamos tentar deixar isso aí para a próxima aula. Essa aula aqui, no conceito inicial básico, foi mais mesmo trabalhar a formatação, chegar nessa tabela e chegar na situação da fórmula soma e da fórmula média, né? Como as mais básicas, as mais simples de fazer essa parte do Excel, tá? Antes de terminar o vídeo, pessoal, eu gostaria de explorar um pouquinho ainda a parte aqui do teclado, né? Do nosso tecladinho de apoio aqui, né? Eu tinha dito na primeira parte da aula que a importância, né, do teclado, das teclas de atalho, né? Expliquei um pouquinho sobre algumas teclas de atalho e tal, mas a gente vai explorar muito mais ainda teclas de atalho, tá?
É interessante também que no Excel, tá? Só como uma dica, a gente utilize sempre na parte numeral, tá? Eu peguei a forma errada aqui. Deixa eu voltar aqui, não pegar a forma certa aqui, essa aqui, tá? É interessante que nas próximas aulas a gente consiga atribuir que para você ter um melhor desempenho em relação a números, né, se você mexer muito com números e tal, que você utilize sempre esse teclado numérico, tá? Esse teclado numérico ele é muito melhor para uso, tá? Os números estão aqui em sequência, né? Se você treinar bastante o dedo aí, você vai ter uma boa habilidade, né, com esse teclado numérico e principalmente para Excel é muito importante usar essa parte aqui do teclado. Não que essa parte aqui, não que esses números aqui não funcionem, tá? Ou que você não possa usar. É uma questão de gosto, uma questão de adaptação. Mas é óbvio que um teclado em sequência numérico, né, ele é muito mais fácil, né, muito mais atribuído para você utilizar no preenchimento de dados do Excel. Aí você vai ter sinais de operação matemática, né, aqui fácil também, o Enter, né, fica mais fácil. Você tem também o botão Numlock, né, lembrando que para esse teclado numérico funcionar, né, para ele ativar esses números aqui, obrigatoriamente ele tem que estar com esse Numlock aceso, aí ele vai acender essa luzinha verde aqui do teu teclado, tá? A partir do momento que ele estiver aceso aqui, esse teclado numérico funciona. Então você tem que obrigatoriamente apertar o Numlock, tá? Aqui não, para você utilizar isso aqui você não precisa do Numlock ligado obrigatoriamente, mas essa parte aqui sim, ok? Deixa eu voltar aqui, vamos lá. Bom, eu acho que por essa parte aqui dessa primeira aula, desse primeiro conceito de Excel, eu acho que é só, né? Vamos tentar fazer a aula número 2, né? Que aí a gente já começa a trabalhar as fórmulas de produto, a fórmula de multiplicação e percentual, né? E para a próxima aula a gente já faz um bem bolado melhor de uma tabela um pouco maior e de uns conceitos mais elevados conforme esse conceito, tá? Antes de terminar, também eu tinha feito nos primeiros vídeos eu tinha informado sobre um lance, uma tecla, vamos dizer assim, uma forma de seleção da planilha como um todo, né? E eu achei que eu tinha ensinado e aí revendo os vídeos eu percebi que eu não ensinei, tá? Mas a gente vai ensinar aqui agora. Que seria a função Shift, tá? Shift do teclado mais tecla End, tá? Mais tecla End mais setas do teclado, tá? Então o que a gente está querendo fazer, o que eu vou querer mostrar com isso aqui? Quero mostrar em relação à seleção da planilha como um todo, tá? Como eu disse que eu podia selecionar com o mouse, tá? Se fazer a seleção com o mouse simples mesmo apertando e arrastando, ele vai fazer a seleção normal, onde que eu quero, né? Posso apertar também a tecla Shift e vir com a seta do teclado também e selecionar, tá? Sem problema nenhum. Mas existe uma forma de seleção que é Shift, tecla End e setas do teclado, tá? Seria Shift aqui, tá? A tecla End ela vai estar especificamente aqui, tá? Essa é a tecla End, né? E as setas do teclado que são essas aqui, tá? Essas são as setas do teclado, ok? Então assim, galera, o que eu queria ensinar com essa seleção aqui para a gente encerrar o vídeo, tá? Com o meu cursor, eu vou em nome do aluno, tá? E aí, digamos que eu quero selecionar a planilha toda, até o número 8 aqui, até a célula H11, tá? Eu clico em nome do aluno, tá? Aperto o Shift, seguro o Shift apertado, tá? O Shift aqui, ou seja, estou selecionado aqui, segurei o Shift apertado, tá? Aí, essa tecla aqui.
ok? Segurei o Shift apertado, aperto uma vez somente e solto. Vou repetir, uma vez só e solto a tecla End, tá? Que é essa tecla aqui, End, tá? Então Shift, uma vez o End e solto e aperto uma vez a seta para o lado direito, tá? Seta para o lado direito aqui, ok? A partir do momento que eu apertei para o lado direito, percebeu que ele rangeou do nome do aluno até a média, até onde ele achou dado. Ele não rangeou aqui, porque ele não achou dado. Então ele terminou no H4, que é a média. Então eu fiz Shift, End uma vez, seta para a direita. Se eu quero selecionar a planilha até embaixo, ou seja, até o número 8, tá? Eu mantenho o Shift apertado, aperto mais uma vez o End e solto, tá? E aperto agora a seta para baixo, tá? A partir do momento que eu apertar a seta para baixo, ele vai fazer aí a seleção da planilha como um todo, tá? Essa é a dica final dessa aula, tá? Essa dica eu peço que treine bastante, porque quando a gente chegar no conceito das planilhas mais complexas, as planilhas mais de exigência maior de dados ou de seleção, a gente vai realmente avançar um pouquinho esse conceito de seleção, tá? Para a gente ganhar mais tempo, mais velocidade, tá? Então é Shift, tecla End, né? Segura, aperta uma vez e solta, tá? E aí vamos complementar aqui com Shift, né? Um Shift apertado mais seta do teclado, tá? Então, selecionei aqui o nome do aluno, seguro o Shift, End uma vez, seta para a direita, e aí mais uma vez o End, seta para baixo, vai selecionar tudo, ok? Então, por hoje é só, pessoal, até a próxima aula, tamo junto, fiquem com Deus, um abraço.